A gente segue falando sobre a retomada da educação no país. No momento, 9 estados brasileiros liberam o retorno das aulas presenciais para todos os alunos. E estamos em contato agora com a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês, e Renato Casagrande, que é consultor de educação, que vão aí esclarecer como o ensino e os cuidados sanitários devem andar lado a lado neste momento tão importante para os jovens. Doutora, boa tarde para a senhora. Renato, boa tarde também. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Carolina também. Bom, primeiramente, então, eu sigo a minha pergunta para a doutora, uma pergunta básica, doutora, que muita gente tem se questionado, inclusive pais, funcionários, se realmente é um momento confortável e seguro para a volta às aulas, diante de uma possibilidade aí, não sei, por mais que haja um avanço na vacinação, e se houver, de repente, uma variante que venha e drible aí esses imunizantes que a gente tem hoje em dia, não é um risco ou não? Realmente é seguro, é necessário? Olha, Carolina, a gente já sabe que é extremamente necessário ter as crianças na escola, né? E embora as crianças elas possam transmitir a Covid, diferente do que algumas pessoas já falaram por aí, a gente sabe por diversos trabalhos que já foram publicados de experiências no mundo inteiro que quando você faz o retorno às aulas com várias medidas que diminuem a transmissibilidade do vírus, que é um ambiente bem arejado, o uso de máscara, o distanciamento social, oportunidades para as crianças de higienizarem as mãos como álcool gel, o risco de haver transmissão dentro da escola, ele não é maior que o risco de haver a transmissão fora do ambiente escolar, né? Então, quando a gente pesa risco-benefício, a gente vê que é extremamente importante que as crianças voltem às aulas. A gente está numa situação epidemiológica super confortável, né? Com o número de casos saindo. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, mais de 80% da população adulta já está totalmente imunizada. Então, acho que já passou da hora das crianças voltarem para a escola. Olá, doutora Miriam. Olá, Renato. Quem está falando aqui é Gabriel. Tudo bem com vocês? A minha pergunta Tudo bem? A minha pergunta é para você, Renato. Me diga o seguinte, 25% das escolas, como a gente viu aqui no começo do jornal, disseram que não têm condições. É um levantamento que elas não têm condições de receber ainda essas crianças, né, esses adolescentes, já atendendo esse 100% que foi liberado aqui no estado de São Paulo. Como fazer, então? Pois bem, esse é um quadro que nós estamos observando no Brasil. Eu costumo dizer, se São Paulo só consegue atender um quarto, imagine o resto do Brasil. Então, nós podemos voltar, e concordo com a doutora, já passou da hora de voltarmos, mas é preciso que, como a doutora colocou, haja as condições ideais para a volta. Eu não vou entrar na questão da saúde, mas eu quero dizer que nós, educadores, trabalhamos juntos com os profissionais da saúde para que a gente tenha uma volta segura, mas é fundamental voltar. Nós já temos vários estudos dizendo que quanto mais tempo nós estamos demorando a voltar, maior está sendo o déficit de aprendizagem e maior a dificuldade de recuperar essa aprendizagem. Muitos alunos estão praticamente há 2 anos sem aula, ou com uma aula remota emergencial. Muitos não se adaptaram, nem professores e alunos, por mais que os professores tenham feito esforços que nós nem imaginaríamos que conseguiriam fazer, um trabalho extremamente hercúleo, difícil, complexo, mas conseguimos superar. Mas verificamos que já o ensino remoto, mesmo aquele modelo híbrido, não vem dando resultados, está sofrível e precisamos esse retorno. E aí é lógico que as escolas precisam estar em condições. E eu fico um pouco assustado de ver que nós já estamos há 1 ano e pouco e ainda temos apenas 25% em escolas com condições em São Paulo de receber os alunos. Quer dizer, é preocupante de verificar ainda que o Estado não conseguiu preparar as escolas para esse retorno e agora, com uma mudança um pouco mais radical, que eu acho que a doutora pode comentar, se realmente nós podemos acabar com o distanciamento. Eu não tenho esse conhecimento, essa expertise para falar, mas me preocupa um pouquinho de chegar na escola e acabar com o distanciamento. Eu só quero reforçar um ponto. Eu estive presencialmente no município, no interior do Maranhão, na semana passada, município de Balsas, e conheci uma escola privada que já retornou às aulas presenciais e com todos os alunos desde o final do ano passado. E não tiveram nenhum caso de Covid, segundo o relator me informou, com uma escola com 1.000 alunos. Então, isso comprova que quando a escola adota
as medidas que são previstas, que estão aí na nossa legislação, e os professores tomam esse cuidado com as famílias, a gente pode retomar com segurança. Então, vou aproveitar o que o Renato acabou de dizer, doutor, e quero fazer justamente essa pergunta para a senhora. Ele falou sobre o distanciamento dentro da sala de aula. É uma das maiores dificuldades das escolas estaduais, não tem espaço, as salas não comportam tantos alunos numa distância de 1 metro. Pois bem, então vamos sair desse cenário. O intervalo é um momento de maior muvuca, não tem como controlar ali a aglomeração de crianças e adolescentes. Então, acredito que esse espaçamento dentro da sala, se no intervalo existe essa aglomeração dentro da sala, então eu te faço essa pergunta, será que realmente é necessário? E quando que a gente pode pensar em deixar de usar as máscaras? E só um complemento, Kalina, doutora, a partir de 3 de novembro já está liberado, o distanciamento não será mais necessário, segundo as determinações do governo do estado, né? Gabriel, a gente sabe, né, que o uso de máscaras é a medida de diminuição de risco mais importante que a gente tem. A gente tem um trabalho super bom feito pelo governo americano com a Universidade de Emory, mostrando que quando o emitente das partículas virais e a pessoa que não está com Covid, eles usam a máscara, né, a máscara de 3 camadas, essa proteção ela é maior do que 90%, ela é de 91%. Esse distanciamento social é porque a gente sabe que a pessoa que está transmitindo a Covid, ela elimina gotículas, né, que é o cuspe, quando ela fala, quando ela tosse, quando ela espirra. E esse cuspe, ele cai ao redor, né, do ambiente, num desenho de parábola, e ele pode percorrer aí de 1 metro até 2 metros, dependendo da intensidade com que a pessoa fale. Mas a gente sabe que o uso de máscara, ele retém boa parte dessas partículas virais. Então, eu acho que dá, sim, com a transmissibilidade que a gente tem hoje e com o grau de vacinação que a gente tem hoje, dá para a gente voltar, mesmo naquelas escolas que a gente não vai conseguir fazer o distanciamento social maior de 1 metro, desde que a gente exija que as pessoas usem máscara o tempo inteiro e que a gente tenha um ambiente bem ventilado. O que isso significa? Abrir as janelas, abrir as portas, deixar o ambiente bastante ventilado. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o risco ele vai ser muito menor do que os benefícios de ter todo mundo na escola. Renato Casagrande, outro grande problema, como a gente estava falando aqui, é a questão da evasão. O senhor acha que a volta das escolas, mesmo que seja dessa forma, como está sendo agora gradual e agora obrigatória para 100%, a tendência é que essa evasão, principalmente nas classes mais baixas, onde há maior dificuldade para as crianças irem na aula, outras já têm que, mais adolescentes têm que trabalhar, essa evasão tende a diminuir? Bem, tivemos um problema sério de evasão durante a pandemia, durante o momento mais de auge da pandemia, ano passado, começo desse ano, e agora o que estamos observando? Os sistemas públicos que estão retornando, eu vejo, por exemplo, o Paraná, que eu estudo muito, porque eu sou do Paraná, tiveram estão tendo problemas sérios no chamamento dos alunos. Muitos alunos não estão voltando porque estão se sentindo em desvantagem com os demais. Alunos que tiveram problemas, por exemplo, com acesso à internet, alunos que não tiveram as condições ideais de estudar em casa, alunos que foram trabalhar, tem muitos alunos do ensino médio que os pais colocaram para trabalhar, para ajudar na renda da família, até porque o pai perdeu o emprego. Então, há um número considerável de alunos que não quer voltar, que não se sente preparado. Muitos estão deixando para o próximo ano. Os pais já dizem, meu filho só perdeu este ano mesmo. Porque tem crianças que estão afastados do sistema de aprendizagem há 1 ano e pouco, tem crianças que desistiram no final do ano e não voltaram este ano. Então, também esse período de final de ano, ele é um pouco complicado, porque as pessoas estão dizendo, a gente costuma dizer, isso vou fazer o ano que vem. Então, muitas crianças e muitas famílias estão desistindo da escola. Este é um problema que todos os dirigentes, os gestores educacionais estão envolvidos, que é o chamamento ativo, que é buscar esse aluno. E 2 meses, no caso agora o mês de outubro, o mês de novembro, dezembro, são meses importantes. Nós não podemos considerar o mês de dezembro como um período que nós não tínhamos a pandemia. Nós temos que utilizar esses dias que temos ainda este ano para recuperar a parte da aprendizagem e também para que a escola se organize neste final de ano. Ela vai aprender a lidar, como a própria doutora falou, com as medidas, com as novas
as novas formas mesmo de trabalhar os conteúdos da escola, para que 2022 a gente entre num período de normalidade. Então, é muito importante que os pais se conscientizem, mandem os seus filhos. As escolas estão abertas, nós preparamos muito os professores para receber as crianças com acolhimento, não usar a avaliação como algo punitivo, para que os pais não tenham esse receio, nem as crianças. E os professores estão cientes e preparados para lidar com alunos em níveis diferentes de aprendizagem. Então, é muito importante que os pais se conscientizem e mandem seus filhos para a escola. Bom, agora eu direciono minha pergunta para os dois, para o Renato e para a doutora Mira, que é justamente sobre os funcionários. A gente aborda muito sobre os alunos, né, familiares de alunos e os funcionários, professores, aí o corpo docente, enfim, no geral, secretários, diretores. A gente sabe que a maioria é um pouquinho mais velha. E como é que funciona aí os cuidados para este grupo? Como que está sendo feito estes cuidados, Renato? E, doutora, quais são os riscos para eles? É a hora também para que eles possam voltar ou eles têm que redobrar os cuidados? Primeiro, as mulheres, doutora. A gente sabe, na verdade, né, que os mais velhos são um grupo mais vulnerável, mas a gente sabe também que esse grupo no Brasil ele já está protegido. E agora, os mais vulneráveis ainda, né, que são aqueles que têm mais de 70 anos e, à medida que o tempo for passando com comorbidade, vão receber já a terceira dose da vacina. Então, esse grupo não me preocupa mais, desde que desde que as pessoas estejam vacinadas, né, elas tenham essa adesão à vacinação e cumpram também os protocolos sanitários, né, de higienização das mãos, de uso de máscara principalmente, eu acho que a gente vai ter nas escolas um ambiente bastante seguro. Lógico que não é zero risco, né, isso tem que ficar claro para os pais e para os professores, o risco nunca é zero, nem quando a gente está em casa o risco é zero, mas é um risco aceitável diante de todos os benefícios. Renato? Posso complementar agora? Tá bom. Então, obrigado aí, Gabriel, Kalina. É o seguinte, nós preparamos, praticamente os sistemas prepararam os professores ao longo de todo esse período da pandemia e também os funcionários. Então, à medida que as escolas foram introduzindo os protocolos e foram conversando, dialogando com os professores, os funcionários participaram. Então, eu não vejo um problema com os funcionários. O problema é geral. Né? Como a doutora colocou, os riscos estão aí presentes. Então, uma inspetora muitas vezes tem que pegar uma criança que caiu, né? E tem que ter todo um cuidado, porque eu sempre acho que a precaução e o medo de um funcionário é que uma criança venha a ter Covid, venha pegar e a família culpe a escola e vai dizer, não, mas a funcionária tocou em mim, ou pegou a carteirinha, ou pegou isso, passou na catraca. Então, é claro que o cuidado tem que ser redobrado. E muitos pais... como eu citei uma escola que não houve nenhum caso de Covid, eu conheço escolas, na verdade, que houve casos de Covid com alunos, não soube de nenhuma gravidade, mas soube de uma escola, conheço uma escola em que a coordenadora veio falecer de Covid, e a escola escondeu um pouco isso dos pais por um tempo, e houve um constrangimento muito grande, pais revoltados, porque... essa funcionária ficou internada e a escola não comunicou e os pais se sentiram assim um pouco logrados, né, enganados. Então, eu acho que tem que ser um jogo muito franco, os funcionários têm que estar muito preparados, os pais têm que ser parceiros da escola neste momento, não, na verdade, separando, culpando, e saber que os funcionários, como em qualquer outro lugar, seja num hotel, no aeroporto, num restaurante, nós temos um contato com o garçom, nós temos um contato, eu que já estou viajando bastante, então, nas minhas viagens, eu tenho contato com um comissário de voo, e tudo isso, acho, com os cuidados devidos. Eu tenho me surpreendido positivamente com a escola no comportamento das crianças, sabe? Eu entrei em várias salas, por exemplo, dessa escola. Claro que é uma escola privada, que tem às vezes, uma família que consegue dar orientações melhores. Às vezes, escola pública, nós temos pais que, infelizmente, uma boa parcela não tem, às vezes, nem ensino fundamental completo. Então, tem mais dificuldade de contribuir
com a escola nesse sentido, mas eu entrei nessa escola, entrei em várias turmas de surpresa e fiquei impressionado de ver todos os alunos afastados, com a máscara, com todos os cuidados, e aluno o tempo inteiro passando álcool gel na mão, e isso me impressionou positivamente. Eu acho que se nós trabalharmos bem a informação e os professores tenham certeza que estão fazendo e vão fazer isso, certo, eu acho que a gente consegue superar. Muito bem, muito bem. Obrigada, então, a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, doutora Miriam Dalben, e também a Renato Casagrande, que é consultor de educação. Doutora, obrigada. Obrigada, Kalina. Obrigada, Gabriel. Um prazer, Renato. Renato, brigadão também. Obrigado. Prazer também, doutora, e obrigado a vocês aí, Kalina e Gabriel.